Olá, que bom que você caiu aqui nesse vídeo. Esse projeto é uma série de conversas para apresentar para vocês o tema da criatividade a partir da perspectiva de Luciano Braga. Mais do que isso, a gente quer que essas conversas elas destravem pensamentos novos na sua cabeça. Meu nome é Gabriel Gomes, eu vou ser anfitrião dessa jornada. Preparei 5 entrevistas com o Luciano, é uma conversa longa que a gente vai dividir em 5 episódios. Então, por favor, traduza a sua salva de palmas num like nesse vídeo para o escritor, roteirista, cartunista, empresário, criativo e palestrante de 2 conferências TEDx, Luciano Braga. Um assunto que a gente ainda não tocou são sobre as referências, né? A gente ventilou algumas coisas relacionadas a manter informação nova entrando na nossa cabeça. Teve uma hora, inclusive, que a gente conversou sobre tu sentir que tu já tem as informações necessárias na tua cabeça para criar, né? E que às vezes aquela fase inicial do processo criativo não precisa ser tão deliberada, do tipo, tá, agora eu vou buscar referência. Tu tá o tempo inteiro entrando no Pinterest, tu tá o tempo inteiro atento e tal. A maioria das pessoas talvez não seja assim, né? A maioria das pessoas talvez em algum momento que elas percebem que elas precisam criar, elas precisam parar e tá, vou buscar referência. Mas a conversa sobre referência hoje eu queria que fosse um pouco mais no lugar de exemplos do mundo que te inspiram e o que essa inspiração gera em ti, assim, né? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quando tu para e pensa nas tuas referências, né, nas pessoas que tu julga serem criativas, brasileiras, internacionais, produtores criativos, desenhistas, diretores de cinema, enfim, as pessoas que tu julga serem criativas, o que tu acha que elas têm em comum? Quais são os atributos que elas têm em comum e que te chamam a atenção do ponto de vista criativo? Boa pergunta. Para começar. Eu nunca listei minhas referências todas e geralmente eu sou ruim de lembrar as referências. É um processo bem orgânico para mim e não tão duro a ponto de, às vezes, eu não lembrar das pessoas que eu gosto, que eu sigo, e esquecer de umas que eu gosto e não vejo o que elas fazem por um tempo, até lembrar, essa pessoa eu gosto. Então, às vezes, eu sou meio relapso com dar nomes, assim, e lembrar na hora que me perguntam. Então, eu nunca fiz essa lista, nunca parei para observar as coisas que estão em comum entre elas, os pontos de convergência. Mas pensando assim rapidamente por alto, eu acho que são pessoas que quebram padrões. Para mim, eu gosto muito de filmes que quebram padrões, eu gosto muito de desenho animado que quebra o padrão, eu gosto muito de artistas de rua, a própria arte do museu, arte moderna, que quebram padrões e que me façam entender o mundo de uma forma diferente a partir do momento que eu vi essa obra, assim, né? Entender as coisas, ou repensar as coisas, ou simplesmente enxergar um objeto como um outro objeto. Então, se alguém, sei lá, tem aqui uma ampulheta, né? Se um artista pega essa ampulheta e faz outra coisa com essa ampulheta, que eu não sei agora o que, porque é só um exemplo, não vi uma arte com uma ampulheta, e ressignifica essa ampulheta, para mim eu acho genial isso, porque para mim era uma ampulheta, daí depois que eu vi essa obra, ela passa a ser mais uma coisa que eu não sei o que é, né? Então, eu gosto de artistas. Ontem eu estava vendo, por exemplo, um episódio de South Park, que é um desenho animado que eu amo, que é bem antigo, mas eles conseguem se manter bem atuais, e eles têm um episódio especial chamado Streaming Wars. E eu fui ver o episódio especial, o Streaming Wars, pra mim era sobre streaming, né? Era sobre aplicativos para tu ver
conteúdo online. E era sobre uma guerra sobre água, streaming do rio. Caralho. Né? Só desculpa te interromper. Que houve? Vacilei muito aqui, eu não botei pra gravar a nossa conversa do Zoom especificamente. A gente tá gravando do teu celular e tá gravando do meu celular, mas o Zoom não. Agora tá gravando, tá tudo certo. A gente não tá usando esse material, então só segue. Tá bem. Streaming Wars, perdão. Então, tipo assim, episódio... o entrevistador, imagina o entrevistador lá no Late Night Show, sei lá, um programa de entrevistas, e as câmeras estão todas desligadas, assim, tá rolando entrevista. Alguém vai ser demitido, né? Percebe, depois de 15 minutos de show, nada. Vamos ter que fazer tudo de novo. Não, mas tá tudo certo. Então, eu tava falando do Streaming Wars. Tu tava achando que fosse sobre streaming, né? Mas na verdade esse exemplo não é bom, agora que eu pensei melhor. Então que bom que eu te interrompi. Não, mas só termina o raciocínio. Não, é um episódio chamado Streaming Wars. Eu fui ver achando que era um episódio sobre guerra de streamings dos aplicativos que tu vê conteúdo. E o episódio em nenhum momento mostra uma TV ou mostra alguém assistindo. É um episódio sobre uma guerra sobre água, que streaming significa também uma corredeira, um rio, né? Um curso d'água. Eles fazem todo o episódio sobre uma guerra de água que está acontecendo nos Estados Unidos, mas é uma grande analogia à guerra de streaming. E as empresas que estão barateando, né, pagando pouco as pessoas para ter conteúdo mais, para as pessoas assinarem, enfim, eles trazem todo o rolê da indústria fazendo uma guerra sobre água, assim, sabe? E eu acho muito interessante como eles adoram artistas que trazem outros elementos para contar uma história, né? E sabem brincar com analogias, mas eu não acho que esse é tão bom um exemplo assim, porque eles não mudaram a forma como eu enxergo a água, né, que seria o principal assunto do... Mas tem uma quebra de padrão, tem um duplo sentido no nome do episódio, né? Eu acho que tem uma coisa aí que é talvez o que fez tu lembrar dessa referência, desse exemplo, é esse tweakzinho assim no nome, né? Tu achar que é uma coisa, mas daí é outra. E ao longo do episódio tem várias outras brincadeiras, assim. Eles são muito bons com essas analogias, com te levarem para um caminho achando que tu vai ver um episódio sobre baleias e no fim o episódio é sobre a guerra na Ucrânia, sei lá, sabe? Então, eu gosto muito disso, eu gosto de ser surpreendido, gosto de... Não sou muito de um artista que é só... Não sei, tem um artista que todo mundo gosta, que é o Wes Anderson, né? Que eu acho muito bonito tudo que ele faz, mas não é um artista que me prende. Porque pra mim ele não tá me surpreendendo com uma nova narrativa. A história, pra mim, talvez seja o principal em relação ali à estética, né? E só pegando um exemplo de um artista que todo mundo acha muito legal dentro do cinema, e que pra mim eu gosto de artistas que repensam a forma de fazer cinema, né? Ou repensam a forma de mostrar a cena, repensam a forma de escrever um roteiro. Sim. Então, de alguma forma, criando um filme, uma série, um episódio, um roteiro que nunca foi feito antes, logo tu expandiu a forma de fazer roteiro, né? Expandiu a forma de fazer cinema. Então isso eu acho interessante. Mas, no teu pack de referências, tu sempre menciona South Park, Simpsons, às vezes tem The Office, às vezes tem, tipo, Arrested Development. Que mais? Quais são... Tenta lembrar, assim, conjuntos, programas, refs, cenas... Não, melhor. Me ajuda a lembrar quais são as tuas referências, assim, desses programas, filmes, coisas do tipo... Só pra eu ver se eu consigo pescar alguma coisa aí de parâmetro, referência entre eles, sabe? South Park, Simpsons, Arrested Development. Simpsons é a primeira grande referência que eu quando eu conheci, eu comecei a entender e gostar muito de conteúdo, né? Televisão, cinema. Monty Python é um que eu amo, uma série antiga
inglesa é muito incrível. South Park, Arrested Development, acho que foram inovadores na forma de fazer. Acho que Seinfeld e depois Curb Your Enthusiasm são duas referências também que mudaram um pouco ao não usar roteiro pré-definido no Curb Your Enthusiasm e no Seinfeld. Ser uma série que as coisas não ficam bem no fim, sempre se afundando e não mudam, são os otários que não aprendem nada. Eu gosto muito de The Office, eu gosto, acho muito bom, mas é mais pelo formato engraçado. Tem um pouco de invenção nova ali daquele humor cringe, né, de te deixar mal pela vergonha alheia, assim. Isso era uma coisa nova pra época. Gosto muito do que chamam de slapstick comedy, que é a comédia de tombo, de quebra de expectativa, assim. Que daí tem o They Came Together, tem o Wet Hot American Summer, o filme, a série. Tem o Corra que a Polícia Vem Aí, seus 3 filmes. A série anterior ao filme também é muito boa. Sensacional, na verdade, é perfeita. E tem vários filmes dentro desse universo, assim, um pouco mais desconhecidos, que Corra que a Polícia Vem Aí também, que são obras-primas. Que são referências pra mim que se eu tá passando na TV, quer dizer, a gente não vê mais TV, tá passando na TV, mas poderia dar play se aparece o thumbnail na minha frente, sabe? Porque eu vou rir mesmo sabendo das piadas que vão acontecer. Sim. Então, dentro da televisão, acho que é isso, assim, são os principais que eu lembro agora. E stand-up. Porque eu acho que muito do humor que tu curte também é manifestado no stand-up comedy, né? Também, mas acho que o stand-up é uma outra mídia, assim. Eu já não sei se eu consigo ver esse mesmo padrão que eu gosto na TV no stand-up. Na verdade, o stand-up é sempre quebra de expectativa. Tu vai te levar. Quer dizer, tem acho que stand-up que é sobre uma coisa mais escatológica, de falar de coisa de nojo, né? Piadinha besta, né? Piadinha besta. Piadinha besta. Tem o stand-up de preconceito, né? Que é falar mal de coisas, de pessoas, de grupos, que eu também não sou nada fã. Eu gosto mais de um stand-up mais besta, né? Mais bobo, no sentido de observar o dia a dia e a mesma coisa que eu falei antes, me fazer olhar pro dia a dia e repensar as coisas. Fazer olhar pro dia a dia e o artista me trazer uma visão sobre aquele dia a dia, sobre aquela bobagem, o ato de cortar a grama, né? Que me faz repensar o ato de cortar a grama, ou que me faz ver uma camada na cortar a grama que eu nunca tinha visto. Então eu gosto dessa piada que é mais boba, que não é escatológica, não é putaria, não é palavrão, não é também atacar as pessoas e rir dos outros. Gente que meio que ri de si mesmo e ri de situações da sociedade. E daí eu gosto muito do Nate Bargatze, gosto muito do Louis C.K., gosto muito do Gary Gulman. Acho que esses são os 3 que eu mais... E quando fazem algo eu assisto, né? Irado. E por último, talvez tenha as refs mais de arte mesmo, né? Arte urbana, intervenção, assim. Tem nomes, assim, que vem à tua mente quando tu pensa nesse outro formato, digamos assim, de expressão criativa? Sim. Esses tem muitos que eu já nem lembro mais o nome, né? Porque eu já consumi tanto isso e tem tanto artista que não faz mais ou que eu não acompanhei mais, então até esqueci muitos nomes. Hoje quem eu tenho acompanhado é o Greg Goia, acho que é Greg Goia, que é um italiano de Turim, que ele faz umas intervenções assim para as pessoas compartilharem coisas na rua. Eu acho bem legal, bem simples e ao mesmo tempo bem emocionante, assim, bem tocante, são perguntas profundas. Ele ficou bem famoso já, ele estava há um ano atrás, ele não era ninguém, e agora ele já está fazendo ações para grandes marcas, que é bem legal. Tem a Candy Chang, que é uma artista que a gente compartilha, né, de gostar, que faz tempo acho que não faz nada, não tenho visto mais nada dela, mas por um bom tempo ela fez coisas incríveis, muito bem acabadas. E eu não lembro mais de ninguém de nome, assim. Tenho muitas referências aqui na minha pasta, mas de nome eu não lembro das pessoas. E
Tu acha que essas referências, elas se... Tipo assim, quando tu faz uma análise sobre a tua criatividade, tá? Tu acha que essas coisas se cruzam em algum lugar? Ou ref de arte urbana é uma coisa, stand-up é outra, comédia de roteiro, vídeo, de filme, série é outra? Tipo, tu tem essa separação, assim, na tua cabeça? Ou tu acha que tudo se mistura e se traduz na tua obra? Confesso que eu não faço ideia. Eu acho que eu sou muito bom em consumir um tipo de referência e daquela referência, daquele tema dentro daquele universo, eu tiro novas ideias daquele universo. Mas eu não, acho que eu não sou muito bom e não faço muito, não sei falar em português, mas um crossover, tipo, eu não vejo no Sobreposição, roteiro uma assim. ideia não vejo no stand-up uma ideia para uma intervenção, eu não vejo no filme uma ideia para sei lá, para uma campanha publicitária. Eu acho que as coisas estão nas suas caixinhas. Se eu estou vendo stand-up, eu tenho ideias de stand-up. Se eu estou consumindo Uhum, quadrinhos, eu tenho ideias de quadrinhos. Se eu estou lendo um conto, eu tenho ideias de conto, de ficção. É uhum, muito, parece o cérebro como se tivesse as esteiras, assim, sabe? Uma grande fábrica, umas esteiras que tu bota a caixa aham, ali, essa esteira vai levar. Parece que eu tenho as esteiras definidas por aham. universo de interesse. E quando eu estou consumindo, eu sou meio que sugado por aquele conteúdo, por aquele universo e as minhas sinapses trabalham dentro da para alcançar, buscar, criar algo dentro daquele universo, dentro daquele formato. Daquelas tem, é como se tivesse, aham, como se tivessem alguns critérios, né? Que teu cérebro respeita quando tá tentando criar num formato específico, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muito da criatividade é essa combinação de universos, né? Se tu tivesse que não seria uma dica, né, para as pessoas, mas quando tu fala sobre criatividade nas tuas palestras, nas tuas falas, nas tuas coisas, e as pessoas perguntam assim, como é que eu posso fazer para ser mais criativo? Por onde que as tuas recomendações sobre essas combinações de universo vão, assim? O que que tu vê de potência nesse caldeirão que tu pode misturar das tuas milhares de referências e aí as pessoas que não são criativas podem entender um pouco melhor de como nasce uma ideia, né? Sim. Eu acho que se alguém quer ser criativo, geralmente essa pessoa quer ser criativa num determinado assunto, numa determinada área, né? Uhum, Tem a pessoa que quer ser criativa no todo, mas geralmente tu quer ideias para algum problema, para alguma área da vida que tu tem mais dificuldade e quer ter ideias. Eu sugiro mergulhar nesse assunto, mergulhar nesse tema e descobrir tudo o que existe sobre ele, assim. Acho que para começar, que não adianta tu sair olhando para referências paralelas ou periféricas que talvez elas não te ajudem a fortalecer a base. uhum, Dando um exemplo disso. Eu sou diretor de criação, trabalho com criatividade no sentido mais de ajudar a criar campanhas, peças, comunicação para clientes. Mas eu também fui por um bom tempo na Chute e agora estou na economia também como RH, como alguém que cuida de cultura da empresa. uhum, E eu não me formei em RH, não tenho essa bagagem de RH, não tenho conhecimento de dinâmicas, de processos, de rituais. Tive que aprender por mim depois, quando assumi essa cadeira. Assim. E não adiantava eu ser muito criativo nas outras áreas, eu não conseguia ter ideias para o RH, não conseguia trazer do stand-up, da comédia, sei lá da onde, dos quadrinhos, não conseguia trazer referências ali. Eu tive que ir ler sobre RH e conhecer práticas legais de RH, ler livros que trazem o beabá, e não o beabá de burocrático, processual, administrativo, mas eu fui pesquisar práticas de empresas legais. Então, eu comprei livros que eram 20 empresas que têm uma cultura foda,
vem saber o que elas fazem. 10 empresas que estão revolucionando. Eu fui ler os melhores cases, os cases mais criativos, diferentes, para embasar esse meu caldeirão, para deixar meu caldeirão com uma base de, tá, se essas empresas de São Paulo fazem isso, agora eu consigo ter ideias de rituais, de processos que eu posso fazer, sendo daí trazendo a criatividade para mudar para o meu contexto. Porque às vezes tu pega um ritual de uma empresa que tem 20 mil pessoas, de um outro país, de um outro contexto, e tua empresa tem 10 pessoas. Então, não posso replicar o mesmo modelo, o mesmo ritual. Assim. Uhum. Então, eu acho que ajuda muito quando a gente quer ser mais criativo, quer ter mais ideias sobre um assunto. A gente ia buscar referências de pessoas que estão fazendo o Mandando Bem nesse assunto. Pra gente ter meio que um norte, dá pra fazer isso. E a pessoa sai do 0 a 100, eu acho muito rapidamente. Eu saí de 0 a 100 muito rapidamente, porque do nada eu comecei a conhecer práticas que eu achei lindas, perfeitas, talvez eu não conseguisse aplicar, mas talvez já tenha um norte. Eu não tinha nada antes, só sabia que o RH tinha que fazer reunião de feedback, sei lá, ou distribuir as férias e essas coisas. Então eu diria para as pessoas talvez não se inundarem de... Obviamente, sempre é importante e interessante tu beber de fontes variadas, tá? Sendo uma pessoa curiosa que lê assuntos diferentes, que assiste vídeos de assuntos diferentes, que vai a lugares diferentes. Mas dentro do universo onde tu quer ser criativo, eu acho importante a gente conhecer pessoas que mandam bem, conhecer cases, conhecer projetos, histórias de coisas incríveis, coisas boas, coisas legais, que daí a gente já sai da folha em branco e começa a ter um pouco mais de norte de coisas que podem ser feitas. E daí a gente vai criando em cima, combinando elas. Tipo, aí tu pega uma coisa de uma empresa, de uma outra, cria um processo novo, serve pro teu cenário. Isso falando desse exemplo de RH, de assumir um cargo numa empresa, de um time, né, que se espera alguma coisa. Como artista, eu diria a mesma coisa. Né? Tu quer começar a desenhar, vai estudar pessoas que desenham, entender, conhecer quem desenha, que tipo de desenho é possível ser feito, para saber o que tu quer fazer, que tipo de desenho tu quer fazer, qual o traço mais legal para ti, aonde tu consegue chegar. Então, eu, nas vezes que eu comecei projetos de quadrinhos, que eu ia desenhar, eu fui pesquisar artistas para ver se eu tinha. Eu não sabia desenhar, não soube desenhar muito bem, eu acho, tá? Tem essa questão com o meu desenho. Não gosto muito do meu desenho. Então, eu fui procurar artistas toscos, artistas, entre aspas, toscos, que não tem aquele refino tão perfeito assim, para ver se eu conseguia me encaixar, se eu estava tão longe, tão distante. Dá para fazer a cara assim. Eu posso. O nariz pode ser só um traço. Esse aqui faz e funciona. Daí eu testo o nariz só com um traço, em vez de uma bola, sabe? E daí eu vou criando o meu. Vou fazendo as combinações de como é que fica o meu desenho. E muito porque agora eu sei, vendo vários outros artistas, que é importante a sobrancelha, que a orelha pode ser só uma coisinha, não pode não ter, e tu não perde expressão. Então, assim, eu fui criando um repertório de como eu poderia desenhar, e daí depois eu começo a criar já tendo essas informações, né? E, em vez de eu ir beber de uma fonte aleatória, de outra coisa, não me ajudaria a desenhar essa primeira historinha, sabe? Pensando nisso, quando tu falou, descobri que é importante a sobrancelha, é, é como se tivesse um trabalho de busca de referência ou de abastecimento de referência, que é sobre tu descobrir o que é importante, né? O que é importante ter. Porque é isso, Ninho. Tipo, você não desenha, aí você quer começar a desenhar. Aí você faz um desenho palito. Existem desenhos palitos, né, bons. Sim, Mas você ainda não sabe o que é importante no desenho palito para aquilo ser bom, né? exato. E aí essa busca de referências te ajuda a, a chegar a conclusões que te mostram o que é importante, mesmo não existindo um site que diz assim: quando for desenhar, não esqueça de desenhar a sobrancelha. Mas tu consumiu tanto que tu sabe, putz, mas tá faltando alguma coisa. É a sobrancelha que tá faltando. Pra ter mais expressão nessa carinha de palito aqui, né? Mas Sim. aí entra o teu toque, que é onde eu acho que eu quero chegar, assim, nessa conversa, que é essa busca de referências é só uma busca de referência,
né? Tu só vai conseguir transformar isso na hora que tu botar um pouco do teu toque também. Que eu acho que é um lugar que as pessoas talvez levem um tempo para descobrir qual é o teu toque, qual é o seu próprio toque, qual é a sua impressão digital, né? Sim. Como que é, como que foi para ti, como que é para ti hoje descobrir qual é o teu toque, assim, qual é a tua marquinha, né? Desse caldeirão todo, tu junta, tu não tá só copiando, tu tá fazendo uma coisa que é tua também. Responde na primeira pessoa, tipo, pra ti, mas elabora também como tu acha que é para um outro indivíduo que não é criativo, mas precisa buscar o seu toque, a sua assinatura ali, o seu jeito de fazer, que vai ser o jeito único, né, de olhar para uma ampulheta e falar: isso não é uma ampulheta, isso é três pontinhos, tarará, na visão daquela pessoa. Para mim, é um pouco com o tempo, é com ir fazendo e Aham. vendo no, na retrospectiva como as coisas estão, né? Uhum. Eu acho que é muito difícil na primeira vez quando eu crio um projeto novo. Acho que é muito difícil quando eu crio um projeto novo que a primeira peça, primeiro exemplar já tenha o meu toque definido. Eu acho que eu consigo perceber o toque depois que eu faço mais de um, e geralmente vários. Então, pegando o exemplo das minhas tirinhas, eu demorei um tempo para achar um modelo que eu estivesse satisfeito e que fosse aquilo que eu quisesse replicar mais. Eu odeio as minhas primeiras tirinhas do Braga Comics que eu fiz ali por 4, 5 anos. As primeiras eu não gostava, achava que não fazia, que não era engraçado. Sei lá, não. Eu demorei até achar. No início, acho que eu copiei muito. Uhum. E eu acho que isso é uma dica boa para as pessoas, que não foi eu que inventei, pessoas falam, né? Copiar no início, né? Fake it until you make it. Acho que uma coisa, acho que Aham. Aham. essa frase é sobre isso, né? Então, tu copiar um artista que tu gosta, copiar uma artista que tu gosta para tu ir experimentando e com o tempo tu acha o teu jeito de fazer. Então, para mim é assim, no início eu vou meio que copiando, meio que fazendo como eu acho que os artistas que eu gosto fazem, e com o tempo eu encontro a minha voz. Foi assim com contos também, foi assim com a tirinha, foi assim com arte de rua. Então, aqueles formatos que eu tive tempo de fazer mais de um, fazer vários, com o tempo. Porque é isso, né? Tá, tem que botar sobrancelha. Esse é só um exemplo da sobrancelha, mas tem que botar sobrancelha no bonequinho, né? No cartoon. E daí tu coloca, porque tu vê as referências, eles colocam, mas daí com o tempo tu vê, tá, não, mas não faz sentido. Pra mim eu não preciso. Tiro. E daí é tu colocando tua voz, tu sabendo dos padrões, sabendo das regrinhas, sabendo do que é o mais comum, feito pelas outras pessoas, tu consegue daí chegar em resultados mais diferentes quando tu consegue recriar essas regras ao teu favor. Ah, pra mim não funciona botar cor, então vou fazer preto e branco, tá? Eu faço preto e branco. Com o tempo pensando, não, mas cor talvez vai ressaltar esse ponto importante da charge. E daí tu quebra o padrão, em vez da charge preto e branco, tu tem um ponto de cor que não é o normal, mas para ti funciona. Aham. Então, acho que com o tempo tu vai entendendo que regras tu pode quebrar para chegar na tua voz. E eu acho que para as pessoas no geral, respondi para mim, mas também para elas é tipo isso. Acho que eles vão fazendo até achar o jeito certo. O jeito certo não, mas o seu estilo que elas gostam, que vê que tem público e daí segue a partir daquele estilo. Mas no início, geralmente, eu acho que a gente copia os artistas que a gente admira. Acho muito difícil. Certamente acontece, mas acho muito difícil que no início a gente já sai fazendo algo totalmente com a nossa voz e tão único assim, sabe? Aham. Certamente tem, os artistas fora de série são assim. Mas a grande maioria, acho que a gente começa bebendo de fontes específicas que nos ajudam a começar e depois a gente vai achando o nosso jeito de falar, de fazer. Aham. Me dá a impressão, acho que a gente chegou a falar em algum momento sobre isso, sobre uma certa
liberdade, né, que a gente pode sentir quando a gente entende que parte do processo criativo inicial, pelo menos, é sobre copiar, né? E tu não precisa ser original, tu não precisa ser único de largada, né? Então é como se a pessoa precisasse de algum, escutando assim, e imaginando diferentes perfis, né? Por exemplo, uma pessoa mais velha que não se sente criativa e quer ter mais criatividade na vida, uma pessoa mais nova que está saindo da faculdade e quer ser criativo, né? Mas talvez não tenha a experiência que uma pessoa mais velha tem mas já quer fazer algo original, assim. Talvez para as duas pessoas tenha um período de cópia mesmo, né? Para você, quase como se você tivesse que criar algum tipo de fluência naquilo, para então experimentar qual vai ser a tua voz, assim. E não se preocupar tanto com, putz, mas isso não é 100% original ainda. Isso não é 100% legal, isso não é igual a da referência, né? Calma, né? Acho que talvez tenha um tempo, né? Que as pessoas precisem respeitar para, tipo, entrar naquele universo que tu falou, né? Mergulhar naquele universo. Então, parte desse mergulho também é copiar, fazer igual, fazer várias versões, tarará, e não se preocupar tanto com o resultado criativo, original. É um pouco isso, sim, tu acha? Acho que sim. Lembrei agora de uma newsletter que o Thiago mandou do Tira do Papel Aham. sobre como as nossas referências podem nos travar. A gente olha a referência, nossa, e a gente acha perfeito, a gente acha incrível. A gente vai Uhum. copiar ou seguir essa referência e a gente sabe que a gente nunca vai ser tão bom quanto o original, quanto que a gente está seguindo os passos. Isso nos trava, porque daí a gente, o que eu vou fazer se não vai ficar tão bom, né? O que eu vou fazer se alguém faz já muito melhor do que eu? Isso pode Uhum. nos travar, então a perfeição que a gente enxerga nessa referência, ela é uma perfeição que não, né, que não existe, na verdade. Essa Uhum. pessoa também começou fazendo e provavelmente não gosta de tudo que ela fez, Uhum. e a gente buscar essa perfeição para se equiparar não faz muito sentido para mim. A gente meio que tem que ir fazendo, testando, conseguindo a nossa fluência, se inspirando, se baseando, mas tentando. Acho que eu adorei como tu falou, essa busca por fluência. Ai, meu Deus. Ah, veio. Tá com água aí? Tô. Nossa Senhora. A gente vai começar o episódio assim. Esses vídeos que estão muito bons, que é alguém fazendo algo e tomando uma ruim, e é genial É, essa é, é, edição. é muito boa a edição, né, velho? É muito boa. É muito boa. Tipo assim, sabe que vai acontecer alguma coisa. É. A pessoa se palestrando e tomando uma ruim ao mesmo tempo. Quem inventou isso foi, meu, é genial, esse formato é É. genial. E é bizarro, né? Porque é uma ideia de edição. Exatamente. A pessoa teve uma ideia de, pá, se eu pegar esse milissegundo do final da pessoa se lascando e jogar lá pra frente, vai ter uma quebra de expectativa, mas a expectativa é chegar no final onde a coisa realmente acontece. Sim, e acho que é muito pensando para redes sociais, você tem que prender a pessoa no início, então tu bota já um frame ali, um segundinho da pessoa se fudendo no início. É genial, é muito bom o formato. Aham. Mas eu tava falando sobre isso, sobre a gente buscar nossa fluência, e a gente só busca fluência fazendo. Então, por mais que a gente ache que a referência, os artistas que a gente admira são inalcançáveis e que sempre vai ser melhor que a gente, não é sobre eles, é sobre a gente. A gente quer fazer essa arte, a gente quer criar, né? Então, para tu criar, para tu se sentir feliz com o que tá criando, tu tem que ter fluência para daí tu estar satisfeito, porque geralmente no início a gente não tá tão satisfeito assim. A gente tá Uhum. meio Uhum. ainda pegando jeito, então não deixa a referência de travar. Uhum. Uhum. Ô meu,
Ô, Luciano, tem uma questão que eu fiz uma ponte aqui agora, que é essa necessidade da gente combinar as referências, né? A criatividade como processo de combinação, adaptação, exagero, redução, adição, subtração, né? A criatividade tem esses padrões, né? Então a gente pega, tem uma referência como exemplo, aí a gente subtrai um elemento, adiciona um elemento, exagera um elemento, reduz, repete, inverte, né? Tem esses padrões assim, mais técnicos, digamos assim. Mas tem uma outra coisa que daí a ponte que eu tô querendo fazer é buscar referências diferentes, né? A gente está num mundo hoje das mídias sociais onde o algoritmo te entrega coisas parecidas e existe uma tendência da gente criar aquilo que a gente conhece. Dado isso, né, de que a criatividade requer algum nível de combinação estranha, né, chega um elemento novo, um universo que não era dali, como que tu faz isso na tua vida, né, de tipo, pera, tô consumindo muito da mesma coisa aqui, deixa eu ir para um lugar nada a ver, para ver se vem alguma coisa nova. E o que tu recomenda para as pessoas, assim, não se fecharem muito nas suas referencinhas, né? E acabarem eliminando um outro universo gigantesco de referências, mas que elas, se não forem proativas, elas não vão encontrar. Eu sou uma pessoa. Eu vou tentar resumir a pergunta, tipo, no mundo das referências, como que você se posiciona na guerra contra o algoritmo? O algoritmo da tendência da gente consumir a mesma coisa sempre, sabe? Sim. Então, é difícil lutar contra o algoritmo, porque no streaming, nos feeds, ele tá te levando aquilo que ele acha que tu quer. E geralmente tu quer, né? Mas tu fica realmente fechado numa bolha. Eu acho que estudar. Nossa, Tu tá fumando demais, meu. Tem que parar de fumar. dá. Não, essa semana eu tava gripado, eu acho que a garganta agora tá começando a ficar estranha. Isso, na verdade, é uma publi da garrafinha. Sem máquina da estampa. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, tá? Eu vou recomeçar a resposta. Tá bom. Eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, isso me ajuda muito Uhum. a eu, pelo menos no YouTube, deixar o algoritmo louco. Mas certamente tem outras pessoas que nem eu, né? Não quero me colocar no lugar de pessoa mais aleatória nas recomendações do YouTube, mas eu gosto de ver bastante coisa diferente no YouTube. E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que, se deixar, eu tô sempre vendo os mesmos assuntos, né? Eu acho que eu falei, acho que no primeiro episódio, que eu também sou uma pessoa meio que gosta de rotina, que faz as mesmas coisas. Então eu me permito, em alguns lugares, meio que me abrir para coisas novas. Eu acho que esse lugar são as newsletters. Eu sigo muitas newsletters que trazem links, que fazem curadoria de coisas, né? Eu consumo muito pouco de feeds, LinkedIn, Instagram, eu não entro muito no feed. Eu vou mais na minha caixa de e-mail, vou nos links. Se cada newsletter manda 5 links, 10 links, umas mandam 20, 30. Obviamente eu confio na curadoria dessas pessoas, mas às vezes um e-mail pode trazer 10 assuntos diferentes. Que eu não estou interessado, que eu não estava buscando esse assunto, mas por vir com essa curadoria, por ter um texto interessante junto com o link, me faz clicar. E quando eu estou vendo coisas que eu não estava buscando.
Então esse acho que é um dos jeitos que eu me permito para sair das minhas caixinhas, né? De boa. Outro jeito são com outras pessoas, então a minha esposa me leva a lugares aleatórios, me faz sair da rotina, amigos, tem a tua vida social, mas dentro do mundo digital, assim, eu acho que é newsletter, porque geralmente Uhum. em séries, em filmes, em livros, eu tô dentro do mesmo universo. Mas, às vezes, as newsletters me trazem novas ideias, me trazem novos conteúdos, me trazem novas referências a serem vistas, e isso expande um pouco o meu repertório. Então, acho que essa é uma dica, é achar bons curadores de conteúdo, pessoas que sabem curar conteúdo para te trazer coisas novas, Uhum. não confiar no algoritmo. E acho que por isso que eu gosto tanto de newsletter e de e-mail, porque ali dentro não tem algoritmo. Tu escolhe o que tu quer ver, tu escolhe quem vai trazer o que tu quer ver. E acho que o outro é estudar, né? E acho que talvez por isso eu estava um bom tempo querendo voltar a estudar. Eu fiz uma pós que não me satisfez desse sentido, agora eu vou entrar para o mestrado, porque eu acho que ali eu vou conhecer mais coisa, pessoas, processos, rituais, ideias, conceitos, e expandir bastante a minha, a minha lista de referências, assim. Então, estudar, para quem tem o privilégio de poder pagar, de poder ter tempo de estudar, eu acho que é um jeito, num lugar bom, né? Porque tem muito curso ruim que vendem online, que faz que vão te ensinar tudo e não ensina. Eu acho que é um bom jeito de expandir tua caixinha de ferramentas. Uhum. Tu falou de não confiar no algoritmo, de buscar pessoas que possam ser curadores, assim, né? Mas tudo isso com a intenção, nesse recorte específico da conversa que a gente está falando, que é conseguir furar a própria bolha e ser exposto a referências diferentes, né? Isso é saudável criativamente, né? Ser exposto a referências diferentes. Por mais que não goste, né? Mas é importante saber que existe um ser humano que é um Sim. artista que só trabalha com ampulhetas, por exemplo, né? E aí entra num lugar que tem a ver com curiosidade e não tem necessariamente a ver com utilidade, eu acho. Porque a busca pela referência não é para ser útil automaticamente. Tem um tempo que aquela referência vai ficar povoando teu pensamento, ou vai ser arquivado imediatamente, mas ela vai ficar ali, né? Me ajuda a entender como é que tu enxerga essa coisa da utilidade da ref, né? Porque pode ser que tu entre num modo meio produtivo, tipo, isso é uma referência, isso não é referência. Isso é bom, isso não é bom. Isso vai para minha pasta, isso não vai para minha pasta. Como é que tu lida com essa coisa, assim, da curiosidade versus utilidade das referências? Eu tenho uma teoria nada científica, não comprovada por ninguém, de que tudo que a gente vê fica no nosso cérebro. Em algum momento pode aparecer, pode ser acessada, mas tudo que tu consome fica ali guardadinho numa gaveta, micro gaveta do teu cérebro. Então, acho que é válido, mesmo que a gente não esteja preocupado com aquela referência de ser útil, é válido a gente conhecer coisas. Uhum. E obviamente, tem dois momentos, eu acho que da busca de referências. Uma é, preciso de uma campanha para sexta-feira, Uhum. campanha que fala sobre futebol e futebol feminino. Eu vou pesquisar futebol feminino, vou pesquisar campanhas que falam sobre futebol feminino, sobre o universo do esporte, para me abastecer para aquele momento pontual de criar uma campanha que seja diferente de outras que já foram feitas. Então, acho que esse é um tipo de busca de referências. O outro é buscar ao longo do seu
dia a dia da sua vida, da sua rotina, para ser uma pessoa que está sempre abastecida de coisas novas, diferentes, aleatórias, para quando chegar o momento tu ter insumos para fazer combinações. Eu gosto de... Eu faço os dois. Quando tem um momento específico, eu vou lá e busco, mas no dia a dia eu tô constantemente seguindo coisas que me trazem novas referências, e eu gosto de fazer uma prática minha viu algo, conta para alguém, né? Viu algo interessante, diferente, conta para alguém. Geralmente Legal. conta pra minha esposa, coisas mais aleatórias possíveis. Ah, tu sabia que no Líbano, assim que funciona o posto de gasolina, sei lá, sabe? Uma coisa muito aleatória. Conto pra... Isso é uma coisa... Não inventei, né? É uma técnica de aprendizagem. De tu contar para alguém, explicar para alguém, é porque tu aprendeu, é porque tu entendeu aquilo, né? Então eu gosto de... Quando é uma coisa muito interessante / aleatória, eu gosto de contar para alguém para que isso fique mais salvo aqui, que mais à vista no meu cérebro, do que só uma coisa que eu passei e esqueci, assim. Então, Perfeito. é uma técnicazinha, uma prática que eu uso para manter isso vivo na minha mente, que eu acho que pode ser interessante em algum momento, ou é simplesmente eu acho que é uma informação tão aleatória que eu acho muito curiosa e eu preciso que mais alguém saiba. Às vezes eu vejo essas coisas na internet e eu preciso contar para alguém porque isso é muito interessante. Cara, esse ponto do viu algo, conta pra alguém é muito bom, porque é realmente uma parte importante do aprendizado que a gente esquece, né? Que é compartilhar, falar sobre. E quando tu fala, escreve, compartilha, de algum jeito, aquilo parece que fica consolida, assim, né? Você conseguiu criar um jeito de usar suas próprias palavras para expressar aquilo. Se você não conseguiu usar suas próprias palavras, talvez porque você não entendeu muito bem ou não conheceu muito bem. Sim. Tu fazia muito isso? Acho que ainda faz, né? Porque a gente não mora mais tão próximo assim, mas eu lembro que tu fazia bastante isso. Aprendia coisas novas, tu nos trazia nas conversas como uma forma né, de petrificar esse aprendizado no teu cérebro. Eu acho super Não sei se saudável. era consciente, mas eu lembro que tu fazia bastante. Inconsciente. Pra caramba. Mas, ô, meu, voltando então foi importante tu ter falado sobre esses dois jeitos, né, da busca de referência. Quando você tem um problema e um certo senso de urgência, né, você precisa resolver esse problema. Pode ser um problema profissional, pode ser um problema em casa, aí você vai buscar referência no YouTube, ver como é que a galera resolveu o problema da mesa, né, como consertou um Sim. equipamento e tal, aí você vai buscar referência, ou tutorialzinho. Mas o problema, tipo, do trabalho criativo, né, você precisa fazer uma campanha, você precisa preparar um projeto, você precisa, sei lá, um ser humano que trabalha na área de administração, precisa criar um plano de vendas, aí você vai buscar. E tem essa outra parte, que é a do dia a dia, que é a busca por referências para te nutrir, de certa forma, né? Para criar algum tipo de elasticidade no cérebro, para que seu cérebro consiga ir num lugar novo sem ter tanta dificuldade, assim, né? E aí você falou que Exato. faz isso para que tenha insumos para fazer essas combinações, né? E no final do dia, então, tudo que a gente falou, né, de referência, tem a ver com aquele primeiro ponto, ou melhor, com o segundo ponto das combinações, né, da fase de combinação. A gente falou sobre imaginação lá na outra conversa, e a gente está falando muito sobre referências, né? Onde que esses dois assuntos se conectam? Tipo assim, qual é a mistura, então, desses dois assuntos, né? Da imaginação, das referências, dessas combinações todas possíveis que podem acontecer baseado no que você sabe.
Acho que a gente consegue imaginar mais se a gente tem mais conhecimento, conhece mais coisas. Eu consigo ter uma imaginação mais fértil se eu conheço mais objetos, mais conceitos, mais coisas. Eu acho que é uma relação de causa e efeito. Eu imagino melhor se eu tenho um pouco mais de informações sobre o que existe no mundo, Aham. né? Então, eu vou pensar um presente para ti, né? Do teu aniversário, preciso pensar um presente para ti. Eu geralmente vou pensar presentes que eu conheço, coisas que eu conheço, coisas que eu recebi já, que eu ganhei, que eu dei. E não vou enxergar coisas que nunca me deram de presente como um presente, né? Uma ampulheta nunca, talvez eu pense como um presente para ti, porque ele não é um presente. Uma ampulheta, né? Geralmente o que tu dá pra uma pessoa, tu dá um livro, tu dá uma roupa, tu dá Tu dá uma um ampulheta e vinho, tu fala, teu dá... tempo tá passando. Então, eu acho que é meio que um exemplo besta, tá? Mas o presente que a gente dá para as pessoas geralmente mostra a nossa capacidade imaginativa. Um dia eu tinha Uhum. um aniversário de uma amiga. Eu, na época não tinha dinheiro, né? Não tinha como dar um presente legal, comprar algo legal. E faltava poucas horas para o aniversário, não tinha decidido um presente ainda. E daí eu me fechei no meu quarto, assim, tipo, tá, aqui no meu quarto vai ter uma coisa. Eu morava com. Na verdade, eu já morava sozinho. Fechei na minha sala, assim, que era onde tinha quase todos os meus objetos que eu tinha, tava na minha sala, porque o meu quarto era só uma cama. O que tem aqui tem que ter algo para um presente, né? Das coisas que eu tenho. E Hum. daí eu comecei a olhar para tudo que eu tinha. E daí eu comecei a adicionar para minha imaginação coisas que geralmente não são presentes. Aham. Então, se eu desse essa estante, esse banco, essa caneta, essa. Então, eu consegui sair da lista clássica de presentes Quebrar o para padrão. colocar tudo, né, que é o padrão, para colocar nessa lista tudo que estava no meu campo de visão. E daí eu tinha uma caixa de Lego, uma coisa que eu guardo desde sempre, desde quando eu era criança, eu tenho uma caixa de Lego que eu quero dar um dia pro meu filho, que eu não vou jogar fora, porque Lego é caro. E, embora não brinque mais, eu tenho esse guardado. E eu abri a caixa de Lego e montei para essa pessoa um bonequinho, assim, né, com várias ferramentas. Eu peguei uma espada, peguei uma capa, peguei um negócio, que escrevi uma carta explicando esse bonequinho, explicando para ela daí o que significava cada item do bonequinho, né? Eram superpoderes que ela tinha. Aham. Então, no fim, não custou nada o presente para mim, o bonequinho de Lego eu já tinha. Mas eu jamais teria tido seria se eu não parasse e começasse a olhar para escanear minha sala em busca de Sim. coisas. E Sim. daí eu consegui ter mais imaginação para pensar um presente diferente, fiz uma combinação nova. Daí, obviamente, teve minha criatividade de pegar o bonequinho, criar um storytelling para esse bonequinho, uma história, né? Um porquê. Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem sobre as coisas, mais fácil fica imaginar. Mais Hum. fácil fica a gente lembrar dessas coisas, pensar nessas coisas e daí fazer combinações com elas. Então, por isso que eu acho que é sempre válido a gente estar consumindo coisas novas, consumindo coisas diferentes. E a gente está aumentando essa lista de possíveis presentes que um dia a gente possa usar para resolver alguma coisa. Faz Aham. sentido? Faz super sentido. Esses dois assuntos, eles estão 100% conectados, né? Sim, O que eu acho que tem potência, assim, nessa combinação, é porque, tanto na última conversa como nessa, fica claro a importância da gente ser capaz de imaginar, né? E as referências, elas servem para te projetar para situações ou cenários ou eventos ou momentos ou coisas que só alimentam o teu baú de bugigangas aleatórias mentais, para que em algum momento tu possa chegar e fazer o que eu anotei aqui, foi escanear a sala, né? Em algum momento tu precisa, e tu fez esse gesto assim, né? E eu gostei disso porque é como se isso tivesse de fato um movimento ativo. Escanear a sala, entre aspas, é um movimento ativo de busca, né,
por algo que vai se tornar um presente. Então, tu tem um problema, tu tem que dar o presente, né? Tu vai ter que achar o presente aqui nessa sala. Aí tu vai ficar, tipo, o que vai ser o presente, né? É um processo bonito e engraçado e E criativo. quanto mais coisas tiverem nessa sala, nesse quarto, mais rico é essa imaginação, né? Aham, aham. Por isso que tu tem que Então, consumir referência para deixar um cérebro cheio de coisas. Um lugar que tu sim, possa ali sim. acessar, escanear. Eu Aham, falei quarto porque eu já fiz isso uma outra vez, que eu queria uma fantasia para uma festa. E daí, se eu morava com meus pais, eu queria uma fantasia, faltava 2 horas para a festa e eu não tinha fantasia. E eu me fechei no quarto e falei, tá, aqui no meu quarto tem que ter algo, que eu queria uma fantasia. E aham, daí fiz a mesma coisa, escaneei, olhei tudo assim, olhei tipo, tá, o que isso aqui pode ser? E eu tinha uma plaquinha que uma amiga tinha me dado de presente, não pise na água, sabe essa plaquinha amarela de aham, limpeza, assim, piso escorregadio. E daí eu olhei essa plaquinha e tipo, nossa, é isso. Daí eu peguei um rodo depois da dispensa dos meus pais, e eu tinha um jaleco de colégio ainda, que estava guardado, branco, e eu fui como faxineiro, assim, então o meu quarto tinha coisas interessantes, e uma delas era essa daí, que no fim virou uma fantasia para a festa, esse problema que eu consegui solucionar criativamente. sim. Então é isso, eu tinha um lugar fértil, felizmente eu tinha um quarto fértil de coisas, de bugigangas, que me permitia fazer uma combinação de uma plaquinha de escorregadio com uma fantasia. Então acho que nutrir as nossas referências, buscar referências é nutrir nosso cérebro para a gente poder daí fazer esse gesto proativo de escanear ele em busca de pontos de informação. Cara, muito legal isso. Eu acho que para quem estiver escutando e não for do mundo criativo, talvez imaginar essa sala como o teu espacinho que você vai para criar, né? E quando tem um momento de abastecer a sala e tem um momento de escanear a sala, né? Chega uma hora que você Sim. para de, tipo, tá, não, peraí, eu preciso trabalhar com o que eu já tenho aqui. O que eu já tenho aqui? Puta, a sala tá vazia. Vacilei minha vida inteira, não abasteci minha sala, né? Não tem um rodo, não tem, não tem uma ampulheta, não tem um quadro, não tem nada. Tá branco. Fiz alguma coisa errada. Ou não. Putz, tô escaneando minha sala e tô vendo que já tem um montão de coisas. Eu posso combinar essas coisas, né? Como que é um rodo com uma ampulheta? O que que acontece quando eu combino essas duas coisas, né? Então acho que tu criou uma, sem querer, assim, acho que tu criou uma forma de falar sobre se abastecer de referência, que é essa coisa do escanear a sala e do abastecer a sala, Sim. porque dá um pouco de materialidade, assim, né? Para quem talvez tenha um pouco mais de dificuldade de entender onde que as coisas se encaixam, assim, no cérebro. De um jeito interessante. Adorei, Que adorei. bom que gostou. E eu nunca tinha pensado sobre isso muito desse jeito. Eu já tinha falado que nosso cérebro é um guarda-roupa, assim, mas que também é a mesma lógica, né? Quando tu quer se vestir, tu abre o guarda-roupa e olha para o que tu tem. Aham. E quanto mais roupas tu tem, mais combinações diferentes tu consegue fazer, mais munido tu está de vestimentas para solucionar o problema que tu tem, seja o frio, seja o calor, seja um evento chique, um evento informal. Né? Aham. Então, quem tem só um tipo de roupa não vai conseguir ir no evento chique, no evento formal, no frio, no calor, vai ter que usar sempre a mesma roupa. Então, a pessoa não está sendo criativa, sendo. Uhum. Daí é uma discussão, né? A pessoa informar num evento chique talvez seja criativa, mas ela vai ter menos possibilidades de frequentar lugares porque ela não tem essas roupas, sabe? Mas eu Uhum. acho que essa Uhum. ideia do quarto, saindo de uma sala com objetos, com coisas, com conceitos que tu pode escanear e absorver. E é isso que eu faço também quando preciso aqui pensar uma ideia, eu quero pensar uma campanha, quero pensar um projeto. Eu tenho uma pasta, referências, né, que a gente
geralmente na publicidade costuma ter uma parte de referências, onde eu abro e vou passando as coisas que eu tenho, estou escaneando esse meu guarda-roupa de coisas que eu achei interessante. Mas ali, obviamente, não engloba todo o meu cérebro, todo o meu universo de conhecimento. Ali são algumas coisas que eu acho que são gatilhos interessantes. Então, eu tenho que usar esses gatilhos com as informações que eu tenho e combinar coisas. Então, acho que talvez uma dica boa para as pessoas é criar esses modos de escanear as coisas. Como é que tu pode acessar o que tu viu? Como é que tu pode acessar o que tu gostou? E eu acho, e agora eu tô falando e lembrando de coisas, né? Eu tenho uma também. Eu leio um livro, eu rabisco o livro, eu marco frases e partes interessantes. Chego no fim, acabei um livro, eu tenho um arquivo no Google Docs, no Google Drive, que são anotações, que tudo livro que eu leio, algo que eu marquei, algo interessante, eu vou lá e passo a limpo para esse arquivo que já deve ter 100 páginas, porque ele pega os meus últimos... Sensacional. Deve ter os últimos meus 15 anos de leituras. Então, preciso pensar uma coisa nova, pensar uma palestra, quero ideias novas, conceitos novos, eu entro nesse arquivo e vou lendo, né? Vou fazendo uma leitura dinâmica, obviamente, né? Mas vou lendo coisas que eu já notei, que eu já achei interessante. Essa história aqui que eu li 7 anos atrás, um livro, tem tudo a ver com esse assunto, e daí eu resgato isso. Então, eu facilitando o processo, porque a minha memória eu não posso confiar nela, né? Nossa memória esquece as coisas. Embora ele esteja ali, a gente não tá lembrando. Então, a gente trazer à tona, né? De dispor no nosso quarto isso para conseguir enxergar. Eu acho que são alguns formatos interessantes. Ter visualmente essa forma de escanear disponível. Cara, para encerrar aqui, eu achei muito bom isso, né? Porque não é só sobre se abastecer de referência, é criar mecanismos para escanear as referências que você tem, né? Então, Acessar, né? quando tu conseguir acessar. Então, não adianta, por isso que a gente falou, eu acho, um pouco na última conversa sobre o scrolling burro, né? Que você, por mais que você esteja vendo, sendo exposto a coisas, você não está consumindo uma referência. Tipo, Sim. proativamente vendo aquilo. Vamos supor que você, para cada vídeo que você vê no Instagram ou no TikTok ou em qualquer lugar, você vai nesse arquivo e fala, putz, esse vídeo falou sobre tal coisa interessante. Aí sim, né? Você está criticamente tentando tirar algo dali, né? Aí você vê mais um vídeo, putz, aqui, essa frase aqui é interessante. Mas não é isso, né? Sim. As pessoas não fazem isso. Mas então tem essa coisa do consumir, processar aquilo de algum jeito, porque quando você processa aquilo de algum jeito, aquilo se torna mais importante para ti. Pode ser que fique só lá na gavetinha do cérebro, parado. Mas, e você vai ter que dar sorte para aquilo vir à superfície quando você precisar daquela ref, né? Mas o que você está trazendo existem mecanismos para você escanear as coisas que você sabe, e as pessoas precisam desenvolver esses mecanismos, seja pasta de referências, seja um documento que você anota coisas importantes das leituras, seja outra coisa qualquer, né? Então, assim, você que está ouvindo, crie seu próprio modo de escanear suas referências. Faz sentido Exato. pra ti, né? É isso. Faz muito. Eu sou assim, eu sou uma pessoa visual também, então ver as coisas ajuda. Sou visual e tenho uma memória ruim, então ter um jeito de acessar as coisas me ajuda a, quando eu preciso, eu lembrar de coisas que eu gostei, né? Que eu acho que são interessantes e que podem resolver um problema e me ajudar a pensar criativamente em algo. Então, acho que é uma ótima dica essa. Para terminar, a frase que a gente já falou e viveu e fez, já experienciou essa frase de muitas formas diferentes, que é: faça o que pode com o que tem onde você está, né? Quando a gente traz essa frase do ponto de vista, assim, das tuas referências, o que vem à tua cabeça, né? Pensa assim nas pessoas que acham que precisam ficar abastecendo a sua sala para sempre, né? Faça o que pode com o que você tem, onde estiver, com quem estiver perto de ti, assim. Tua reflexão final sobre isso
para que as pessoas parem de abastecer a sala e passem a escanear elas também, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu li uma vez de alguém, não vou lembrar quem, que falava sobre... Foi um livro sobre criatividade, era... Não adianta só ficar vendo referências se a gente não botar isso em prática, não levar isso para os problemas que aparecem na nossa frente. Então, referência é bom, mas referência não é o processo criativo, não é ter ideias. É só o primeiro passo. É bom ter, é bom ser bem abastecido, mas não adianta ficar sempre só nessa busca infinita por coisas legais. Tem que colocar em prática, tem que levar para o nosso dia a dia. Tem que escanear elas quando acontecerem desafios na nossa frente. A gente tá munido dessas coisas que a gente observou, que a gente gostou, que a gente olhou criticamente, que a gente se interessou. Então, pode ser começar pequeno, né? Não precisa também ser um maluco da referência e todo dia tá buscando coisa. Dá pra vocês com calma, pensando que é um jogo de longo prazo. Tu não vai se tornar criativo no dia seguinte, tu não vai ser uma pessoa totalmente cheia de referências no dia seguinte, em uma semana. Esse processo leva tempo. Tu ter um grande baú de referências, um quarto, um arquivo de 100 páginas, leva tempo, porque tu vai consumindo no longo prazo e com o tempo tu vai aumentando tua capacidade, não só aumentando a lista de referências, mas aumentando tua capacidade de imaginação, porque tu tá aumentando esse repertório, né? Então, dá para ir com calma, dá para pensar no longo prazo, de ir se abastecendo com paciência, né? Porque isso vai se pagar no futuro, né? No médio, no longo prazo, isso vai se pagando. Tu ter referências, tu consegue ter conversas mais interessantes com pessoas, né? Tu consegue rapidamente trazer outras possibilidades para problemas, para desafios, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Então, é entender que esse é mais um modo de vida e não uma tarefa diária, sabe? Uma coisa que tem que fazer. Você tem que ser uma pessoa curiosa, que gosta de... Quem quer ser criativo tem que ser uma pessoa curiosa. E ser curioso te leva a novas descobertas, te leva a novos conhecimentos que abastecem o teu repertório, né? E vai te deixar uma pessoa mais imaginativa no fim dessa cadeia. Acho que esse é o esquema das coisas. Caraca. Bom, tu acabou de explicar a ordem dos fatores aí, né? O sistema para a pessoa produzir a sua obra, trazer o seu toque, se expressar criativamente. Obrigado demais por conseguir trazer isso pra gente de um jeito muito visual, inclusive. Estamos chegando aqui no final dessa quarta conversa. Para quem está assistindo, a continuação da quarta conversa é a segunda conversa, que é sobre o que a gente faz com tudo isso quando a gente vai publicar. Então, não é o quinto episódio, é o segundo. E eu adorei, meu. Acho que a gente encerra com essa lógica, né? Esse fio lógico da curiosidade como componente central para a criatividade, e que isso te leva a lugares diferentes, que vai trazer referências novas e que vai fortalecer a tua capacidade imaginativa e que vai te dar insumo para poder criar, né? Então, muito obrigado. Últimas palavrinhas. Te passo aí o microfone mais uma vez, só pra gente encerrar esse episódio. E a gente se vê daqui a pouco. Mais uma vez, foi muito legal discorrer sobre esse assunto. Criatividade é muito interessante e eu falei coisas que eu acho que eu tinha falado ou pensado, e com as suas perguntas isso surge, isso vem à tona. Então, obrigado por essa troca, né? Essa troca acho que nos faz, pelo menos os dois, quem mais tá vendo, espero que sim, mas pelo menos nós dois, mais criativos. Pra caramba. Adorei. Boa, meu. Eu também, curti demais. Pra quem tá assistindo, então, traduza sua salva de palmas num likezinho, compartilhe esse vídeo com seu colega, amigo ou amiga, familiar que pensa sobre isso e pode se interessar nesse assunto. E a gente se vê daqui a pouco no próximo papo. Beijo, tchau, tchau.